Estudo do potencial de aplicação de resíduos de concreto em substituição ao agregado graúdo para concretos permeáveis. Dentro do contexto histórico urbano, com o crescimento desordenado das cidades, o consequente crescimento da impermeabilização do solo intensificou o escoamento superficial. O objetivo desse trabalho envolve avaliar a utilização de resíduos de concreto como agregado graúdo no concreto permeável enquanto revestimento de pavimento. Para isso, buscou-se o desenvolvimento de um concreto permeável que atendesse aos requisitos da norma brasileira que regulamenta os pavimentos permeáveis, NBR 16416. A partir daí, foi necessário viabilizar metodologias funcionais de dosagem, moldagem e controle tecnológico, visando a produção interna do material pela Proinfra. Com a utilização do concreto permeável, que nada mais é do que um compósito poroso utilizado como revestimento de pavimentos, é possível minimizar a impermeabilização superficial do solo. Além de diminuir o escoamento superficial e a lâmina d'água, ainda atua como reservatório provisório da água infiltrada no pavimento, diminuindo a velocidade de escoamento subterrâneo. Dentre os materiais utilizados nessa pesquisa, optou-se pelo CP5-Ari como aglutinante. Sua alta reatividade nas primeiras horas de aplicação permite um tempo de desforma menor. Não foram inseridos agregados miúdos nem aditivos nas misturas. Já como agregado graúdo, foram utilizados resíduos de concreto oriundos de todo o campus da UFJF e beneficiados pela Proinfra. Os diversos benefícios econômicos e ambientais associados ao concreto permeável se potencializam a partir da utilização de RCC em sua composição. A metodologia de dosagem foi desenvolvida a partir de análises dimensionais e estudos prévios realizados pelo professor Policênico, orientador deste trabalho. Ela obedece às fórmulas de consumo de cimento já consagradas na engenharia a partir das massas específicas dos materiais e dos volumes de vazios. Para a mistura dos materiais, primeiramente foi realizada a pré-umidificação do resíduo. Em seguida, foi adicionada uma nata de cimento à betoneira para lubrificação. Prosseguiu-se a adição de todo o resíduo do cimento e de parte da água. Após alguns minutos de mistura, executou-se a análise tátil-visual, seguida de um novo ciclo de betonada. O restante da água é então acrescentado até uma condição satisfatória da mistura. Finalmente, é executado o ensaio de massa específica no estado fresco. Para a moldagem, o concreto foi acomodado nas formas de modo a reproduzir o adensamento previsto em campo, segundo a NBR 16416. Os corpos de prova foram então mantidos em câmara úmida até serem submetidos aos seus respectivos ensaios. Os ensaios realizados incluíram a determinação da massa específica no estado fresco, determinação do índice de vazios e da massa específica no estado endurecido, determinação da resistência à compressão axial dos CP cilíndricos e da resistência à compressão característica das peças. Também foi determinada a resistência à tração na flexão dos prismas e o módulo de elasticidade dinâmico dos CP cilíndricos. Por fim, foi determinado o coeficiente de permeabilidade do material. Para avaliação em loco, foi elaborado um modelo real que consta de uma vaga e um passeio experimentais, onde foram realizados ensaios de resistência à tração na flexão e de coeficiente de permeabilidade. Dentro da análise dos resultados, é possível perceber a obtenção de massas específicas no estado fresco cada vez mais próximas do estudo de dosagem, o que demonstra que a metodologia de produção do concreto foi sendo calibrada ao longo do estudo. Em relação ao índice de vazios, foram obtidos valores próximos ao valor ótimo de 20% definido pela literatura. Já quanto à massa específica no estado endurecido, foram obtidos valores superiores ao definido no estudo de dosagem. Isso se deve à diferença entre o volume de vazios considerado e o alcançado. Os valores de resistência à compressão axial estão entre a faixa definida pela literatura. Há uma discrepância entre a resistência à compressão das peças de 60 e as de 80 mm. Essa dispersão dos resultados se deve principalmente à variabilidade dos resíduos, à natureza heterogênea do concreto permeável e às variações do processo de acomodação das partículas. Todos os valores de resistência à tração na flexão obtidos atendem à especificação normativa. O módulo de elasticidade dinâmico encontrado é inferior ao observado na literatura. Contudo, esse ensaio é pouco representativo devido à descontinuidade de massa do material. E, finalmente, todos os valores de coeficiente de permeabilidade obtidos superam o limite normativo de 1 mm por segundo, superando inclusive a literatura revisada. Quanto ao modelo real, a permeabilidade do sistema implantado é análoga à medida em laboratório, e a inferior resistência à tração na flexão obtida deve-se à provável cura ineficiente dos prismas. Pode-se concluir que o concreto permeável deste trabalho se trata de um produto de inovação tecnológica, uma vez que apresenta 100% de substituição do agregado por resíduos de concreto, e foi elaborado a partir de metodologia de dosagem própria, sem aplicação de aditivos. Apesar do emprego de resíduos de concreto potencializar a grande variabilidade dos resultados, foram encontrados valores condizentes com a literatura e em conformidade com a norma de referência. Os coeficientes de permeabilidade obtidos demonstraram excelente potencial drenante do material. No entanto, a produção de concreto permeável com agregado
toneladas recicladas de concreto deve ser sempre precedido de um rigoroso controle de caracterização dos materiais.